Aqui na segunda edição, Doutor Odia Cidades, o osteopata Vitor Hugo Martins. Vitor Hugo, boa noite, prazer em revê-lo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Kenner, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Muito trabalho, Vitor? Graças a Deus, muitas coisas. Né? Sempre. O Vitor, é claro que cada um tem sua atividade e isso é natural. Agora eu gostaria que você falasse mais um pouquinho, antes da gente entrar efetivamente nos assuntos, qual é a função do osteopata? O osteopata é uma profissão, uma especialidade do fisioterapeuta, onde a osteopatia é uma ciência que busca o atendimento individual e a busca, através do contato manual de problemas no corpo, encontrar esses problemas através de manipulações e trabalhos teciduais e com isso equilibrar o organismo do paciente para tratar esse problema que ele vem a buscar. Agora, mas o osteopata, ele acaba de alguma maneira fazendo o trabalho de um médico ou não necessariamente? Não, de maneira nenhuma. O médico tem a função clínica, como ele desempenha normalmente. O osteopata tem a função de pegar essa clínica ou até mesmo essa queixa e, por meio de sua avaliação própria, fazer o diagnóstico e o tratamento com as manobras que ele julgar necessário para o problema da pessoa. A massagem é uma coisa, a osteopatia é outra ou são parecidas? Exatamente. A massagem, ela tem a característica de trabalhar a musculatura no sentido de confortar a musculatura. O trabalho osteopático é um trabalho que visa buscar, dependendo do tecido que exista em disfunção, trabalhar. Um músculo você trabalha de um jeito, uma articulação de outra, um nervo do outro e uma víscera de outro e assim por diante, de acordo com o que apresenta essa pessoa. Vitor, nós falamos de postura, né? É claro que a humanidade evoluiu, né? Você pode até explicar mais a respeito da gente, lendo alguns artigos, né? Nós não fomos criados, entre aspas, para andar de pé e até uma coisa interessante. Em relação à postura, qual que é a adequada? A postura influencia no nosso dia a dia? Muito bem. A postura nada mais é que a capacidade de organização do corpo em buscar um conforto. Então, o corpo ele vai sempre buscar uma forma de se adaptar de uma forma que ele não gaste energia. Então, nós não somos simétricos. Então, por exemplo, se uma pessoa tem um pé um pouquinho mais cavo do que o outro, um pouquinho mais curvado com o outro, através dos pés, através do joelho, através do quadril, isso transmitindo para a pelve, para a coluna, ele vai se adaptar de um jeito. Da mesma forma, se uma pessoa tem um problema de visão, ou um problema de audição, ou cicatrizes na pele, isso que são receptores posturais, os dentes, os olhos, o labirinto, os pés e a pele, elas vão determinar essa postura dessa pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de mastigação, uma pessoa que pise torto, uma pessoa que já sofreu um entorse de tornozelo, uma pessoa que fez uma cirurgia plástica, tudo isso o corpo vai tentar buscar formas de adaptar essa postura para começar a equilibrar essa pessoa do jeito que ela está sendo sujeitada. Agora, a nossa casa, o nosso trabalho, quem trabalha em pé, quem trabalha sentado, estão adaptados para essa postura correta ou não necessariamente em relação a cadeiras e móveis, por exemplo? Exatamente. Os móveis e as cadeiras, elas seguem um padrão de altura normal da população brasileira. Quando essa pessoa é mais alta ou mais baixa, ela sendo sujeitada a esse móvel, por exemplo, ou trabalhando nesse lugar, o corpo dela vai precisar fazer alguns ajustes para manter ela naquela postura, porque o cérebro fala, faça esse trabalho, e ela vai se adaptar. É daí que a partir do momento que você começa a partir para agredir o seu organismo, que o seu corpo começa a reclamar de dor. É aí que a pessoa começa a sentir dor, nada mais é que uma agressão que está causando no seu organismo. Isso influencia no dia a dia? Completamente. Então, a partir do momento que essa pessoa, por exemplo, ela tem que trabalhar numa cadeira imprópria, 8 horas sentada na frente do computador, ela vai precisar se adaptar e isso, o corpo dela vai começar a entrar em sofrimento. Então, é daí que começa a vir as disfunções, as dores, as tendinites e daí por diante os problemas que ela vem a ocorrer. Essa questão de dores, né? A dor é o sinal de alerta, por exemplo, não é naquele momento que o problema vem se arrastando até o sinal de dor? Exatamente. Então, o que acontece? O corpo ele tem essa mágica, essa beleza de se adaptar aos problemas. Conforme o corpo ele passa da capacidade de se adaptação e começa a sofrer, a dor nada mais é que um alarme. Então, eu sempre pergunto assim, a dor é uma coisa boa? É.
simplesmente ela fala para você assim, alguma coisa não está funcionando bem. Então uma dor, ela pode ser uma dor simplesmente articular, ela pode ser um problema de disco, ela pode ser um problema muscular, ou por exemplo, ela pode ser um problema de intestino, um problema de estômago, uma víscera também causa dor à distância. Então é essa a função basicamente do osteopata, perceber qual é o tecido que está causando essa dor e buscar ali o tratamento para aquele problema. A grávida, por exemplo, quer dizer, tem uma outra vida, ela está carregando, entre aspas, uma outra vida. Temos até imagem de uma gestante que o Vitor Hugo Martins nos trouxe para a gente tentar explicar aqui. Explique para a gente, Vitor Hugo. Tá, vamos lá. Então, se a gente pegar essa grávida, ela começa a desenvolver esse bebezinho dentro da barriga e o corpo começa a se adaptar em relação a isso. Por exemplo, a bacia, a própria pelve, ela começa a causar uma abertura para ter o encaixe do neném. Então, por exemplo, essas tensões que a pelve vai causando nessa abertura, começa a tensionar os tecidos e os ligamentos. Como você pode reparar, aí, as curvas começam a aumentar e aí isso começa a sobrecarregar. Então, as meninas, as mulheres grávidas, normalmente sofrem dores nas costas, não só pela tração que causa nos tecidos, como na adaptação da musculatura e do quadril em relação a esse feto, esse nenenzinho que está crescendo aí. Lógico que também os hormônios que a mulher sofre, que a mulher que são secretados no corpo dela, causam essa facilidade desses ligamentos para se esticarem e isso acaba causando um pouquinho de dor aí nessas pessoas. A gente falava de dor, de sinal de alerta, de postura, né, como você colocou a respeito do nosso organismo, né? Mas quando se fala a respeito de postura, o que é o ideal, por exemplo, o melhor dos mundos, Vitor Hugo? Entendi. O ideal é quando o seu corpo não reclama de dor. Porque o seu corpo, ele não vai ser uma coisa simétrica. O corpo ele vai sempre buscar o equilíbrio e a menor forma de gastar energia. Conforme você começa a gastar mais energia, automaticamente você vai buscar uma forma de você se confortar. A partir do momento que você perde essa conformação, essa capacidade de você se adaptar a esse conforto que o seu corpo busca, é aí que você começa a reclamar. Estou conversando com o osteopata Vitor Hugo Martins, estamos falando a respeito de postura, de assuntos aqui importantes. Vitor Hugo, em relação à chamada hérnia de disco, aliás, que é muito divulgada, muito comentada e as pessoas sofrem, realmente dói e dói de maneira considerável? Dói. Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que entender são as funções que o disco servem, o que o disco faz na coluna. Na verdade, o disco ele serve para unir uma vértebra com a outra e serve para amortecer o impacto. Então, por exemplo, uma pessoa carregando um peso de 10 quilos mais ou menos chega a distribuir 9.000 kg/Pascal por centímetro quadrado. O disco ele é feito basicamente de água e proteínas, principalmente fibras colágenas. E a disposição do disco, elas são fibras cruzadas dessa forma aqui, ó. Então o disco, ele foi engenhosamente desenvolvido para suportar carga. Então, qual é o problema do disco? Que essas fibras que são cruzadas, o que elas não suportam? Os movimentos de rotação. Então, se você carregar um peso de uma forma que você jogue o peso certinho em cima do disco, ele não vai doer. Qual o problema? O movimento de rotação que as pessoas fazem em cima. Então, por exemplo, o fato de você pegar um balde e girar e colocar do lado. Então, o fato de você pegar um saco pesado e colocar do lado. O fato de você abaixar de qualquer jeito e pegar. Então, por que o disco sofre? Porque atrás do disco nós vamos ter as raízes dos nervos aqui, ó, que vai estar passando a medula. Então, as raízes, elas, além de inervar as estruturas do corpo, por exemplo, as pernas, no caso da lombar aqui, ou dos braços em relação ao pescoço aqui, ela também vai inervar aqui o disco. Então, quando esse disco vem aqui, e vem em direção aqui, encosta aqui, a dor que o paciente tem geralmente é bloqueio. Então, por isso que a pessoa, às vezes, causa algum bloqueio, alguma postura errônea, uma postura antálgica que a gente chama, para evitar a compressão nesse problema aqui. E é um problema super incapacitante. É um problema que atinge basicamente a população de 40 a 60 anos, principalmente os homens. Temos algumas imagens também que o Vitor Hugo, essa compreensão da raiz, é isso que você explica? Exatamente. Então, a partir do momento, como eu falei, que a partir do momento que esse disco vem atrás, ele encosta na raiz do nervo, essa pessoa vai ter uma dor muito, muito grande.
Se a gente for pegar próximas imagens, a gente consegue ver um pouquinho maior. Então, se a gente olhar naquela imagem ali do lado direito, ali uma coluna normal, você percebe o disco e percebe as raízes que estão em amarelinho. Você vê que não existe nenhum contato. A partir do momento que essa pessoa começa a sofrer, começa a carregar um pouco mais de peso, fica um pouco mais sentada, alguns traumas, por exemplo, caiu, quebrou, caiu de bumbum no chão, ou algum acidente de carro que está forçando esse disco, ele começa a encostar lá no buraquinho lá atrás, lá onde que saem os nervos, ó, e aí começa a causar dor na pessoa. Agora, você fala a respeito, né, de pegar um balde pode ocasionar isso, de pegar peso. Aliás, você fez até uma comparação que chama muito a atenção. Agora, existe um perfil, por exemplo, de um indivíduo que possa ter o problema de hérnia de disco sem fazer nenhum movimento brusco ou coisa parecida? O que eu noto e o que eu falo muito aos meus pacientes é assim, que não é o que você pega, é como você pega. Porém, o que a gente consegue observar? A gente observa muito nas pessoas. Hoje, as pessoas elas têm uma atividade muito monótona, muito estática. Então, as pessoas hoje trabalham por horas no computador. Então, isso causa uma fraqueza muscular muito grande. Então, não só a fraqueza muscular, como o aumento do peso. Então, o que acontece? Toda essa estrutura, toda essa estrutura que existe na coluna aqui para absorver o peso começa a cair de uma forma muito mais aumentada aqui. Então, não é simplesmente só uma pessoa que carrega peso, mas os maus hábitos de vida também causam esse problema. Mas é claro, uma pessoa que trabalha no computador, digitando o dia inteiro, em comparação a um senhor lá, uma pessoa que trabalha carregando um peso, trabalha em material de construção, ou uma pessoa lá que fica varre, faz serviços pesados, o sofrimento a nível do disco dela vai ser bem maior. Mas não que as pessoas que não fazem trabalhos um pouco mais confortáveis a nível de computador também não venham a sofrer. A questão do peso também. Nós comparamos uma grávida, é claro, está carregando uma vida ali dentro. Consequentemente, o obeso, a tendência é ter mais problemas do que quem não é obeso ou não necessariamente? O que eu falo para os meus pacientes é assim, não é necessariamente o peso que você pega, mas as consequências do peso. Então, uma pessoa que é pesada, geralmente ela tem os músculos geralmente mais fracos. O peso vai jogar instantaneamente mais peso em relação às vértebras da coluna. Então, o que acontece? Essa pessoa ela fica mais propícia a ter problema, mas não significa que uma pessoa que esteja acima do peso vai ter um problema na coluna. Então, existem muitas pessoas que não têm excesso de peso e têm dor nas costas. Então, o peso simplesmente ele ajuda a favorecer, mas não é ele que é o principal responsável. Porque se fosse assim, pessoa magra não tinha dor nas costas. Estamos falando aqui a respeito de hérnia de disco que você está explicando, né, Vitor Hugo? Agora, para o diagnóstico de alguma inflamação, de algum problema efetivamente de ter alguma hérnia, é você que faz o diagnóstico ou é um outro profissional que recomenda o seu trabalho? Tá. Geralmente, muitos pacientes que eu atendo vêm por si só até mim. O que eu acho... Quer dizer, eu estou com dor nas costas, não na coluna. Tem diferença, por exemplo? Isso, geralmente a pessoa vai lá e fala assim, olha, eu vim aqui porque eu tenho dor nas costas. Então, a gente vai examinar qual é o problema dessa pessoa. Se essa pessoa tem um bloqueio articular, por exemplo, olha, eu vim aqui porque eu carreguei um peso e agora eu não consigo ficar em pé, dói quando eu faço força para ir no banheiro, dói quando eu tuço. Então, isso são sinais de disco. Então, geralmente, a gente indica para essas pessoas alguns exames. Geralmente, essa pessoa traz o exame do médico. Se a gente olhar, tem uma imagem que é um exame de ressonância magnética. Então, esse exame, ele consegue diagnosticar... Esse? Exatamente. Então, a gente consegue olhar ali que a parte branquinha é a medula. E o disco lá, que é aquela bolinha que está até circulada ali, ó, invade totalmente o espaço da medula. Então, geralmente, esse tipo de pessoa, ela procura fazer um atendimento ou até mesmo ser sujeitado a alguma atividade, até mesmo a uma cirurgia. Então, na verdade, o que a gente procura fazer? Fazer os exames que a gente julga necessário clínicos ali e, se for mais indicado, a gente pede para a pessoa estar fazendo um exame mais de imagem, alguma coisa assim. Mas, geralmente, esse tipo de pessoa que chega ao atendimento da osteopatia, ele já passou com a consulta com o médico já e já traz essas coisas aqui. Penso eu que um leigo, que ele não vai chegar para você e falar, eu tenho um problema de hérnia de disco. Quer dizer, ele sem o diagnóstico não é possível. Não. Geralmente... Porque as dores confundem, é isso? Confundem. Muitas vezes as pessoas vêm até mim
falando, olha, eu venho aqui porque eu tenho um problema no disco. E não é, porque o disco ele tem uma característica de dor. O disco ele tem uma dor muito maior pela manhã e no final da tarde. Ele vai dar dor muito quando a pessoa fica em pé ou carrega peso. E essa pessoa vai ter dor geralmente nos esforços, por exemplo, de tosse e força para ir no banheiro. Então por quê? Porque isso faz com que a pressão de dentro do corpo expanda, esse disco pressione e isso empurra essas estruturas em cima da raiz e isso causa dor. A hernia de disco também pode ser confundida com uma inflamação, por exemplo, ou são sinônimos? São sinônimos por quê? Porque geralmente se essa pessoa ela está com uma inflamação, ela está com uma hernia de disco aqui, essa estrutura ela vai causar uma inflamação, porque essa inflamação vai tentar uma reparação aqui. Então a inflamação ela vai tentar reparar. Quando a pessoa vem até o consultório, o ideal que a gente faça não é mexer nessa estrutura, é buscar um equilíbrio de toda a estrutura do corpo. Então, se a pessoa tem uma hernia de disco aqui em L4, tentar buscar o equilíbrio na parte de baixo, como eu falei de postura, verificar os pés, verificar os dentes, verificar a pele, se tem alguma cicatriz, fazer um trabalho muscular, organizar um pouquinho isso aqui. Para quê? Para que essas cargas que estão aqui forçando esse disco se equilibrem e isso faça com que o seu corpo pare de sofrer. E a partir daí propor alguns outros atendimentos. Então o que eu falo para os meus pacientes é assim, de maneira nenhuma eu sou contra uma cirurgia. Eu tenho médicos que tratam comigo, eu tenho médicos amigos que se consultem, a gente conversa. Eu não sou contra a cirurgia, eu sou contra o paciente não tratar. Então o tratamento de hernia de disco hoje está muito avançado, não só na parte de fisioterapia, como RPG, como pilates, como hidroterapia, como acupuntura. Então buscar outras formas de atendimento antes de buscar a cirurgia como meio único de resolução. Por que muitas pessoas evitam cirurgia de hérnia, de coluna efetivamente, Vitor? Exatamente, porque assim, o que acontece? Geralmente, a hérnia de disco, a osteopatia, ela consegue ter essa visão legal na hernia de disco, porque a hernia de disco, ela é uma causa resultante de outros problemas. Vou dar um exemplo, se uma pessoa foi lá e caiu de bumbum no chão lá e bateu, e esse causou uma alteração a nível do quadril aqui, o nível da pelve, e esse tipo de disfunção começou a forçar esse disco aqui, esse disco está sofrendo por causa da pelve e não por um problema assim só. Então o que acontece? Se você operar aqui, o problema aqui embaixo vai continuar. Então algumas pessoas que operam de disco, geralmente às vezes de alguma forma equivocada, normalmente às vezes elas evoluem para uma hérnia até mesmo no mesmo lugar ou em cima ou embaixo de onde operou. Então o problema da cirurgia, não é que a cirurgia é errada ou que o médico é incompetente, de maneira nenhuma. O que aconteceu foi que essa cirurgia ela pulou as fases de tratamento antes. Então seria legal que ela buscasse o atendimento antes de operar. Agora, por exemplo, a pessoa já não consegue mais andar, a pessoa tem um bloqueio de coluna, a pessoa já não consegue conter, não consegue ir no banheiro, não consegue segurar as fezes ou a urina, aí é indicado uma cirurgia. Então daí é certeza que 100% dessa pessoa vai ficar boa. Ou até mesmo a gente, quando a pessoa vem até o atendimento, a gente percebe que essa hérnia é tão grande a nível de tratar, olha minha senhora, você pode fazer a cirurgia que você vai ficar bem. Alguns alimentos aceleram essa inflamação? Muito boa pergunta. O que é importante a gente entender é assim, que existem estruturas que causam inflamação. Por exemplo, grande parte do nosso intestino é responsável pelo sistema imunológico. E grande parte de alguns alimentos que a gente come causa inflamação. Por exemplo, pessoa que tem ingesta de açúcar em demasia, pessoa que come excesso de carne vermelha, pessoa que come, por exemplo, substâncias com muito glúten, ou pessoa que tem mania de ficar tomando grandes quantidades de leite. Esse tipo de coisa ela causa uma inflamação ao nível das paredes intestinais. Beleza, o que isso pode causar no corpo? A inervação dos intestinos está na coluna, bem aqui na região baixa da coluna dorsal e o começo da região lombar. Então esse intestino vai começar a relatar a dor aqui, essas fibras nervosas que estão inervando esse intestino vão começar a reclamar por causa dessas inflamações que esses alimentos causam, e isso dá dor no corpo. Então é muito normal, repare quando você vai a uma festa, ou você vai no fim de semana e você come além do necessário, no outro dia você está com o corpo doendo, por causa da alimentação. O tomate também causa inflamação?
O tomate ele tem uma substância inflamatória. Então, alguns pacientes que têm mania de comer tomate ou com pizza, esse tipo de substância, ele causa um aumento da inflamação. Então, já tive casos de amigos que o paciente tinha dor, que não resolvia, tirou o tomate ou tirou alguma alimentação como massa ou glúten, alguma coisa, e a dor sumiu. Então, essa que é a dor que a gente chama dor de origem visceral. O paciente reclama de dor, fala assim, como dói? Como dói as suas costas? Dói eu parado, quando eu estou parado, quando eu estou me movendo, quando eu estou deitado, quando eu estou dormindo, quando eu estou acordado. Então, é uma dor que vem da víscera. Repare, por exemplo, uma mulher que tem um problema de cólica menstrual, ela vai ter dor nas costas, porque os nervos do útero estão aqui na região da coluna. Então, por isso que as vísceras também causam dor. Como, por exemplo, o estômago pode dar torcicolo. E muitas pessoas que têm gastrite, porque trabalham muito ou sofrem demais no trabalho, por nervosismo ou alguma alimentação, tem torcicolo e não sabe, que é do estômago. Por exemplo, Vitor, quem tem hérnia de disco, o diagnóstico, é claro que imagino que deve ficar com muita dor, dependendo do dia, dependendo do que faz. Ele é privado de alguma coisa? O que não pode fazer o indivíduo que tem o diagnóstico? Entendi. Quando um paciente vem com uma dor, por exemplo, é muito comum os pacientes que têm uma hérnia de disco um pouco avançada ter um problema de nervo ciático. Então, o nervo ciático, eu gosto muito de elucidar isso, são nervos que saem da região aqui da lombar e que vão inervar a perna. Geralmente, como a gente pode ver na imagem aqui, então esse nervo ele vai sair da coluna lá, passando pela bacia e inervando toda a região da perna. Então, aquele paciente que fala assim, olha, eu tenho dor nas costas, mas eu tenho uma queimação na minha perna, um formigamento na minha perna, que é característico do nervo. Então, o que a gente pede para esse paciente? Quando o paciente está em fase de tratamento, tratar. Então, brilhantemente, como você disse, organizar um pouco a alimentação, então tirar alguns alimentos como glúten, o açúcar, carne vermelha, então refrigerante, organizar um pouquinho essa alimentação para que esse combustível no corpo seja de melhor qualidade. A gente pede para o paciente evitar a atividade que está causando um pouco a dor, por exemplo, olha, eu carrego peso assim, esse assado, então, mas eu preciso trabalhar, então no consultório a gente procura mostrar como que essa pessoa esteja fazendo, a medicação que o médico orientou para ele, a gente no médico, porque isso é um departamento médico, examina esse paciente de uma forma, verificar se os pés estão bem, tem alguma cicatriz, então buscar o uso de uma palmilha ou buscar o uso, o tratamento na parte visceral e mais para frente, quando sumir essa crise grande de hérnia, de inflamação, de dor ciática, encaminhar esse paciente junto com o atendimento de osteopatia, com um trabalho de pilates, um trabalho de hidro, para essa pessoa voltar a ter a vida dela normal. Mais uma vez agradeço muito sua participação aqui, Vitor Hugo, sempre muito importante e esclarecedor à nossa comunidade. Tenha uma ótima noite, boa semana para você. Poxa, muito obrigado, atenção, e agradeço o convite mais uma vez, Keller. Obrigado. Conversei, como sempre solicitou, o osteopata Vitor Hugo Martins, falando a respeito de postura, principalmente da questão da hérnia de disco, que realmente são assuntos que interessam ao nosso telespectador. Vou ao intervalo, daqui a pouco retorno com outras informações. TV Todo Dia, a imagem da nossa gente.